Olá, vamos para a gravação de mais um vídeo. Hoje nós começamos com a questão de número 54. Acompanhe comigo o que diz a questão. A direção do foro, sede privativa dos serviços judiciais, é exercida nas comarcas do interior pelo juiz de direito, ou, havendo mais de uma vara, pelo que for designado bienalmente pelo presente tribunal, permitida uma recondução. Alternativa B, corregedor-geral, não permitida a recondução. Alternativa C, corregedor-geral, permitido uma recondução. Ou alternativa D, corregedor-geral, permitida mais de uma recondução. Meus caros, a alternativa correta da questão 54 é a letra C. A direção do foro, sede privativa dos serviços judiciais, é exercida nas comarcas do interior pelo juiz de direito ou, havendo mais de uma vara, pelo que for designado bienalmente, por 2 anos, bienalmente, pelo corregedor-geral, permitida uma recondução. 54, alternativa C de casa. Questão 55. Nas comarcas do interior, com 2 ou mais varas, se existir interesse público que recomende a dispensa do foro, do diretor do foro, antes de se completar o biênio, antes de completar os 2 anos de sua designação, o corregedor-geral de justiça o dispensará, mediante decisão a ser referendada por quem? Pelo diretor do foro, pelo presidente do tribunal, pelo juiz mais antigo, pelo Ministério Público ou pelo Conselho da Magistratura. Preste bem atenção. Preste atenção. Nas comarcas do interior, com 2 ou mais varas, nas comarcas do interior, com 2 ou mais varas, se existir interesse público, marca aí para mim, interesse público, tem que haver interesse público que recomende a dispensa do diretor. O interesse público que recomende a dispensa do diretor. Antes de completar o biênio, 2 anos de sua designação. O corregedor geral de justiça dispensará. Quem dispensará? O diretor do foro, o corregedor de justiça, mediante o que? Decisão referendada pelo Conselho da Magistratura. Letra E é o gabarito da questão 55. Questão 56. Questão 56. Compete ao diretor do foro. Marque a alternativa incorreta. Exercer em sua secretaria de juízo, nos serviços auxiliares da justiça e nos serviços notariais e de registro de sua comarca, as funções administrativas e de orientação de fiscalização disciplinares. Meus amigos, corretíssimo, conforme dispõe o artigo 65. Compete ao diretor do foro exercer em sua secretaria de juízo, nos serviços auxiliares da administração e nos serviços notariais e de registro de sua comarca, as funções administrativas de orientação, de fiscalização e disciplinares. A letra A está correta, não é o nosso gabarito. A alternativa B de bola. Compete ao diretor do foro dar ordens e instruções à guarda destacada para o edifício. Tranquilo. Solicitar as providências necessárias ao bom funcionamento do serviço forense. É isso mesmo. Indicar ao presidente do Tribunal de Justiça os nomes daqueles que podem ser nomeados para os cargos de provimento em comissão. Até aqui, correto. Incluído o de comissário de menores coordenador.
Aí que a letra B se torna o nosso gabarito. Aí que ocorre a invalidação da alternativa B. Por quê? Indicar ao presidente do Tribunal de Justiça os nomes daqueles que podem ser nomeados para o cargo de provimento da comissão. Está aí correto. Só que ressalvado de comissário de menores coordenador, cuja indicação será feita pelo juiz competente para as questões definidas na legislação sobre menores. E não competência do diretor do foro. A alternativa B, então, é o nosso gabarito. A alternativa C compete ao diretor do foro manter a ordem e o respeito entre os servidores, as partes e seus procuradores e as demais pessoas presentes no edifício. Corretíssima. Aplicar pena disciplinar a servidor subordinado à sua autoridade e aos titulares e prepostos não optantes serviços notariais e de registro da comarca. Corretíssima a alternativa C de casa. A alternativa D de bola. Dar posse a juiz de paz e a servidor do foro. Instaurar sindicância e processo disciplinar contra servidor do foro judicial ou titulares e prepostos não optando serviços notariais e de registro. São atribuições corretas do diretor do foro. Letra E. O diretor do foro realizará anualmente e in loco a correição dos serviços extrajudiciais. Corretíssimo. Preste atenção. Corretíssimo. Vamos lá. Questão de número 57. O juiz de direito será substituído quando se afastar do exercício, temporária ou eventualmente, na comarca em que houver um só juiz. A substituição far-se-á por juiz de direito substituto designado pelo tracinho. Enquanto não ocorrer a designação a que se refere este artigo, far-se-á a substituição por juiz de direito de tracinho. Alternativa A, presidente do tribunal, comarca vizinha. Alternativa B, presidente do tribunal, tribunal militar. Alternativa C, presidente do tribunal, juizado especial. Alternativa D, corregedor-geral de justiça, comarca substituta. Alternativa E, presidente do tribunal, comarca substituta. Vamos ver agora, vamos compreender e vamos verificar o que diz o artigo 66. O juiz de direito será substituído quando se afastar do exercício, temporária ou eventualmente. Na comarca em que houver um só juiz, ou a substituição far-se-á por juiz de direito substituto designado pelo presidente. Completando, presidente do Tribunal de Justiça. Enquanto não ocorrer a designação a que se refere esse artigo, far-se-á a substituição por juiz de direito de comarca substituta. Então, a alternativa correta da questão 57 é a letra E. Questão 58. Em comarca do interior do Estado que possua mais de uma vara, a substituição far-se-á por juiz de direito substituto designado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Enquanto não ocorrer a designação a que se refere esse artigo, far-se-á a substituição de acordo com a seguinte ordem. Preste atenção, se você tiver já impresso as questões, você vai observar para mim o seguinte. A ordem. Tem muitas questões que a banca ela observa a assertiva correta através da ordem que é exigida na legislação. Acompanhe a alternativa para vocês verificarem. A alternativa A fala por juiz de direito de outra vara da mesma competência, por juiz de direito de vara civil, por outro juiz da comarca,
por juiz de direito de comarca substituta, pelo juiz diretor do foro. Essa é a alternativa A. Eu estou procurando a alternativa que mostre para nós a ordem correta. B. Por juiz titular de vara civil, pelo juiz diretor do foro, por outro juiz da comarca, por juiz de direito de comarca substituta, por juiz de direito de outra vara da mesma competência. Alternativa C. Alternativa C. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Por juiz de direito de outra vara da mesma competência, por juiz de direito de vara civil, por outro juiz da comarca, pelo juiz diretor do foro, por juiz de direito de comarca substituta. Letra D. Por juiz de direito de outra vara da mesma competência, por juiz titular de vara civil, pelo juiz de direito de foro, diretor do foro, por outro juiz da comarca, por juiz de direito de comarca substituta. A alternativa é por outro juiz da comarca, por juiz titular de vara civil, por juiz de direito de outra vara da mesma competência, por juiz de direito de comarca substituta. A alternativa correta é a letra D de dado. É a ordem que vem descrita no artigo 68. Em comarca do interior do Estado. Em comarca do interior do Estado. Que possua mais de uma vara, a substituição far-se-á por juiz de direito substituto, designado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Enquanto não ocorrer a designação a que se refere, far-se-á a substituição de acordo com a seguinte ordem. Letra D de dado. Pelo juiz de direito de outra vara de mesma competência, por juiz titular de vara civil, pelo juiz de direito da comarca, por outro juiz da comarca, por outro juiz de direito de comarca substituto. Ok? Vamos agora para a questão de número 59. Marque a alternativa incorreta. Nós estamos procurando a questão incorreta. Alternativa A. O presidente do Tribunal de Justiça poderá designar juiz de direito para servir como cooperador em comarcas ou vara cujo serviço estiver acumulado. Do ato de designação deverá constar a indicação genérica dos feitos em que atuará o cooperador. Alternativa B. Em circunstâncias excepcionais, o júri reunir-se-á extraordinariamente, por convocação do direito ou determinação do Corregedor-Geral de Justiça ou de Câmara do Tribunal de Justiça. Alternativa C. A convocação do júri far-se-á mediante tal, depois sorteio dos jurados que tiverem de servir na sessão. O sorteio dos jurados será realizado por período de 15 a 30 dias, antes da data designada para a reunião. Alternativa D de dado. Não havendo processo a ser julgado, não será convocado o júri. E caso já tenha sido, o juiz de direito declarará sem efeito a convocação, por meio de edital publicado pela imprensa, sempre que é possível. A alternativa é: o presidente do Tribunal de Justiça fará mensalmente a revisão da lista de jurados na forma recomendada pelo Código de Processo Penal e dará ciência da revisão à Corregedoria Geral de Justiça no prazo de 10 dias contado da conclusão do processo, para o devido registro. Então, vamos analisar então a questão de número 59. Nós queremos a alternativa incorreta. A alternativa A está correta. O presidente do Tribunal de Justiça poderá sim designar juiz de direito para servir como cooperador em comarcas ou vara cujo serviço estiver acumulado. Acontece que do ato de designação deverá constar a indicação genérica dos feitos que atuará o cooperador. Alternativa B. Em circunstâncias excepcionais, o júri reunir-se-á extraordinariamente por convocação do juiz de direito ou por determinação do Corregedor-Geral de Justiça ou de comarca do Tribunal de Justiça. Corretíssima a alternativa B. A alternativa C. A convocação do júri far-se-á mediante edital, depois do sorteio dos jurados que tiverem de servir na sessão. O sorteio dos jurados será realizado no período de 15 a 30 dias antes da data designada para a reunião. Correta.
Alternativa D, não havendo processo a ser julgado, não será convocado o júri. E, caso já tenha sido, o juiz de direito declarará sem efeito a convocação, por meio de edital publicado pela imprensa, sempre que possível. A alternativa D, corretíssima também. Então, sobrou como errada a alternativa E. O presidente do Tribunal do Júri fará anualmente, não mensalmente, a revisão da lista. E não é no prazo de 10 dias, mas sim de 30 dias, contada a conclusão do processo. A alternativa E é o gabarito da questão de número 59. Questão de número 60. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos. Alternativa A, contra o patrimônio público e de outros que lhe forem conexos. Alternativa B, contra a dignidade da pessoa humana. Alternativa D, contra a vida e de outros que lhe forem conexos. Alternativa E, contra a fazenda pública. Questão 60. O gabarito correto é a letra D de dado. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e de outros que lhe forem conexos. Antes de passar para a questão seguinte, quero fazer a seguinte observação. Juiz sumariante, pode anotar, juiz sumariante é o responsável pela primeira fase do julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Juiz sumariante é o responsável pela primeira fase do julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Porque a responsabilidade deste juiz é apontar a viabilidade da acusação, ou seja, averiguar a existência de notícias de materialidade e autoria e pronunciar o acusado, levando-o a julgamento pelo plenário. Então, o juiz sumariante é o responsável pela primeira fase do julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Questão 61. É correto afirmar que compete aos jurados responder aos quesitos que eles forem formulados e ao presidente do tribunal aplicar o direito. Corretíssimo. É o que dispõe o artigo 78. Compete aos jurados responder os quesitos que eles forem formulados e ao presidente do tribunal aplicar o direito. Questão número 62. Compete ao juiz sumariante, com exceção de receber ou rejeitar a denúncia, dirigir a instrução, C. Proferir a sentença, D. Proferir a sentença de pronúncia, de desclassificação ou de absolvição sumária e processar o recurso que for deposto. A alternativa é receber ou liberar. Meus caros, o artigo 79 da Lei Complementar, número 59 de 2001, vai nos dar a resposta desta questão. Compete ao juiz sumariante receber ou rejeitar a denúncia, dirigir a instrução, proferir a sentença de pronúncia, de impronúncia, de desclassificação ou de absolvição sumária e processar o recurso que for interposto. Então, a alternativa da questão 62, que é incorreta, é letra E, porque receber o libelo não é competência do juiz sumariante, mas sim do juiz presidente. Questão 63. É incorreto dizer que ficará preventa a competência do juiz sumariante na hipótese de
impronúncia com desclassificação. Incorreta esta assertiva, essa questão. Sabe por quê? Deveria ser, é correto dizer que ficará preventa a competência. Sim, ficará preventa a competência do juiz sumariante na hipótese de impronúncia. Se impronunciou com desclassificação, ficará preventa a competência do juiz sumariante. Questão 64. Compete ao juiz presidente, exceto receber o libelo, preparar o processo para o julgamento, B. presidir a sessão de julgamento e proferir sentença, C. processar os recursos interpostos com a decisão que proferir, D. organizar anualmente a lista geral de jurados, fazer sorteio e a convocação dos 21 jurados componentes do júri para a sessão, E. proferir sentença de pronúncia. Nós estamos procurando a competência do juiz presidente. O artigo 80 diz o seguinte: compete ao juiz presidente receber o libelo, preparar o processo para julgamento, presidir a sessão de julgamento e proferir sentença, processar recurso de depósito com a decisão que proferir, organizar anualmente a lista geral de jurados, fazer sorteio e convocação dos 21 jurados componentes do júri para a sessão. Então, com isso, nós vamos então gabaritar a exceção, aquilo que não é competência, do juiz presidente, do presidente. Qual que é? Questão 1, a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C ou a alternativa E. Podem gabaritar. A alternativa E, que é incorreta. Proferir sentença de pronúncia. Proferir sentença de pronúncia é de competência do juiz sumariante. Questão de número 65. Ao juiz sumariante e ao juiz presidente, nas fases do processo em que exercerem a competência funcional, caberá decretar, relaxar ou regular a prisão do réu, bem como conceder a liberdade provisória. Corretíssimo. É o que diz o artigo 81 da Lei Complementar 59. Questão de número 66. São órgãos que integram o sistema dos juizados especiais, exceto Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, B. Promotoria de Justiça, C. As turmas recursais, D. Juizados Especiais. Lógico, a alternativa incorreta é a letra B, que é o nosso gabarito. A Promotoria de Justiça não compõe os órgãos do sistema de juizados especiais. Questão número 67. O Conselho de Supervisão e Gestão de Juizados Especiais terá sua composição e atribuições estabelecidas em resolução do Conselho de Justiça, da Corte Superior do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Eleitoral. Presta atenção. O Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais terá sua composição e atribuição estabelecida em resolução. Quem vai responder é o artigo 83, que diz que o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais terá sua composição estabelecida em resolução da Corte Superior. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Questão de número 68. A questão de número 68 nós vamos resolver no próximo bloco. Agradeço a vocês, bons estudos e não se esqueçam,
de compartilhar e divulgar esse curso. Curso estudando, resolvendo questões sobre a Lei Complementar 59 de 2001. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês.